Olá, eu sou Cadu de Castro e este é o Guia para se perder em Mogi das Cruzes, cidade da região do Alto Tietê. E no episódio de hoje vamos conhecer a unidade do Sesc de Mogi e o sítio Olho d'Água, além de caminhos para uma vida conectada à natureza e em busca da sustentabilidade. Vamos lá? Somos pequenos, grandes agricultores, carregando nas mãos as sementes da agrofloresta. Cuidados com a água, manejo da banana, criação de abelhas nativas, gestão de resíduos e bioconstrução. Que tal conhecermos atividades que possam contribuir com um modo de vida que preserve o nosso lugar e o nosso planeta? O sítio Olho d'Água tem como base esse estudo da permacultura, da arte, da educação, da espiritualidade. A gente tem esse olhar também para o corpo, né? Então tem o estudo do yoga também. A gente trabalha hoje o desenvolvimento humano, mas com esse olhar do envolvimento humano, né? A permacultura a gente também tem como um dos pilares, né? E aí por quê? Né? Porque o que é permacultura, né? Permacultura vem dessa união de palavras, né? Cultura e permanência. É um processo que, né, trazendo da cultura da permanência, como que a gente mantém esse espaço funcionando com a reciclagem desses conhecimentos. Então, como que os nossos saberes também são reciclados. Então, aqui as vivências, elas são muito dessa regeneração do olhar, né, para aquilo que a gente vive na cidade. Então, vem aqui ver uma outra forma de fazer. E aí, como que a gente trabalha a sustentação dessa transformação, né, nos nossos ambientes. E como, olhando para as relações ecológicas e o que acontece na natureza, como que o homem, então, pensa nas estratégias de como suprir as suas necessidades, mas com a consciência do impacto que a gente causa. E também como que a gente começa a olhar para esses aspectos mais sociais. Então, como que a gente olha para a questão de como que a gente está se relacionando economicamente, como que a gente está se relacionando com relação à saúde, né? Como que a gente está se relacionando com relação às questões políticas mesmo, do local que a gente vive, do entorno que a gente vive, né? Eles começaram a desenhar a flor da permacultura, onde cada pétala trabalha um aspecto, né, que é uma necessidade humana, né, nessa questão. A permacultura, ela tem 7 pétalas, né? Então, assim, uma pétala é a saúde e bem-estar, a outra a gente tem os espaços construídos, tem a questão da posse da terra e governança comunitária, tem também o manejo da natureza e das plantas, né? A economia, finanças, cultura e educação, e a 7ª é tecnologia e ferramentas, né? Então, assim, bioconstrução, agrofloresta são tudo técnicas para atender quanto mais pétalas, né, for possível. Como que a gente organiza as infraestruturas necessárias para uma sociedade, né, se desenvolver, para um local, para um sítio, para um bairro, como que a gente olha para as técnicas de construção e os recursos que a gente usa para as construções, como que a gente lida com a água, de onde vem a água que a gente precisa, como que a gente lida com a questão de produção de alimento, quais são as técnicas e as formas conhecidas e o que dentro disso a gente pode também desenvolver com relação a, sim, então a gente necessita de alimento, vamos cultivá-los, mas de uma forma olhando para esse menor impacto e equilíbrio, né? Sim, é um caminho, é um olhar, mas então, como que a gente olha para esses ambientes, como que a gente planeja eles
para atender as nossas necessidades de uma forma causando um menor impacto e olhando para as questões sociais, ambientais e econômicas, assim, né? Então, a permacultura ela traz essa renovação no olhar, que é justamente assim achar mais um significado para aquilo que tem uma forma única de funcionar, né? Tudo na vida ali ela tem a sua diversidade. Aqui a gente recebe muita gente também que vem como voluntário ou vem como visitante, né? Então, se alguém quiser vir aqui passar 2 dias, um final de semana, uma semana, um mês, né? Para ter essa experiência de vida, é só falar com a gente que pode chegar. Vai ter algumas funções, algumas coisas que a gente vai convidar para estar participando, né? De cuidados com o sítio básicos. Mas a pessoa está mais também livre para estar se dedicando às suas coisas, sua contemplação, essa convivência mesmo. E aí, para as visitas, então, né, a gente começou a olhar, então, e formar o que a gente chama de um tour permacultural, que é a gente entender quais são as tecnologias, né, ecológicas permaculturais que a gente tem no sítio, conhecendo, então, a água, né? Qual é o nosso olhar para a água? Como que a gente cuida da água? Como que a gente lida com a questão dos alimentos, né? Como que a gente produz alimentos e aquilo que a gente não produz, como que a gente também busca fora, como que a gente lida com a questão dos resíduos que a gente gera. A gente pode olhar também para como a gente olha para as construções que a gente precisa, que a gente tem, que a gente faz, né? Então, como que a gente... São os recursos, os materiais que a gente usa, né? O que está por trás disso, o que é material e recurso que a gente consegue tirar do próprio sítio. A bioconstrução, ela tem essa intenção de usar elementos da natureza, criando o menos impacto possível na natureza. Então, pode ser bambu, pode ser madeira, pode ser terra, pode ser pedra. São elementos que você tenha à mão, no lugar onde você vive, e que você consiga construir com uma qualidade, né? Então, é claro, tem elementos que são da construção civil convencional. O piso do banheiro, por exemplo, o box do banheiro, a gente usa alguns vidros. Mas tem muito elemento natural, que é a terra, que é o próprio bambu, tem madeira. A gente usou aqui do sítio a terra de cupinzeiro, que é uma terra excelente para a gente fazer acabamento nas paredes. E veio também construindo uma casinha de pau a pique, de barro, e bambu, com os materiais daqui. E tentar fazer as coisas com leveza, né? Não com aquela pressão que a gente conhece, né? Da vida cotidiana, né? Então, aquilo se tornar realmente uma terapia, para me livrar de tudo aquilo que eu não quero. Não adianta, né, eu morar numa casa assim, tão conectada, né, com a natureza, e tá ali com a mesma pressão lá de fora desse sistema. Então, há que trazer isso como terapia mesmo, né? Eu senti isso quando eu comecei a mexer com a terra. Então, hoje eu digo que a permacultura para mim, né, é uma forma de como a gente olha para a vida e direciona nossas ações, assim, né? E dentro do que a gente desenvolve aqui, né, e trabalha, a gente viu isso, que até por uma necessidade e também por um partilhar, assim, né, desse modo de viver, a gente também começou a ver essa necessidade de abrir para outras pessoas poderem chegar e partilhar, então, desse modo de vida, né, que é o Sítio Olho d'Água, assim, né? Um outro lugar que aborda a permacultura é o Sesc Mogi das Cruzes, por intermédio do seu Centro de Educação Ambiental. E quem vai nos contar um pouco dessa história é o Gustavo. É com você, Gustavo. Especificamente sobre o Centro de Educação Ambiental,
Ele é o terceiro CEA, como a gente fala, da Regional de São Paulo. A gente tem um centro de educação ambiental no Sesc de Bertioga e um outro no Sesc de Guarulhos, que também é mais recente, e agora no Sesc de Mogi das Cruzes. Mas esse centro de educação ambiental ele tem uma característica um pouquinho diferente dos outros, porque ele tem um tema bem específico. Ele trabalha uma linha, uma filosofia bem específica, que é a permacultura. Então, o objetivo dele é ser um espaço de uso, né, da comunidade, onde as pessoas, os visitantes, possam chegar e conhecer, experimentar, trocar ideias. Tem sido uma experiência de muita troca, de muita memória, justamente porque essas técnicas de permacultura, elas têm um apelo da memória muito grande por terem sido já implementadas no passado, terem caído aí num desuso e agora existir esse esforço de retomada, de resgate desse conhecimento, né? E aqui a gente apresenta alguns exemplos, muito mais didáticos até, de tecnologias que são implementadas pela permacultura e que a gente mostra aqui que elas podem ser usadas no nosso dia a dia e de acordo com a realidade de cada pessoa. Nesse momento a gente está aqui no quiosque do CEA, que é um espaço bastante focado em bioconstrução. O mais chamativo aqui nesse espaço são as paredes de bioconstrução, onde cada uma apresenta uma técnica diferente. Esse espaço aqui do quiosque, ele também tem uma tecnologia de captação de água. Então, todo o telhado, que é um telhado feito com telha de fibra vegetal, ele tem a captação da água da chuva, que é acumulada numa cisterna aqui na área externa. E a gente utiliza essa água reservada na cisterna para fazer a rega. Outra tecnologia de manejo de água, que é uma das linhas da permacultura também que a gente tem implantada aqui no quiosque, é que a água utilizada nas pias não tem a sua saída para a rede de coleta de esgoto. Ela é direcionada para uma zona de raízes, que é basicamente uma caixa ali com brita e com algumas plantas, cujas raízes fazem o tratamento de maneira natural dessa água. Nessa linha de manejo também de recursos, a gente tem algumas composteiras que a gente principalmente usa para compostagem de resíduo de poda e de corte de grama e do manejo da área verde, tanto do Centro de Educação Ambiental quanto da unidade como um todo. E o objetivo que a gente tem com esse material é usar o adubo produzido aqui no Centro de Educação Ambiental, no espaço de plantio e de cultivo que a gente tem aqui. A área externa do Centro de Educação Ambiental tem alguns bancos que foram construídos com a técnica de hiperadobe. Você faz grandes sacos de terra que são empilhados e depois recebe uma camada de reboco que também é feito com terra e acabam virando construções bem orgânicas, parece que elas estão surgindo até do gramado ou do espaço, né? A gente tem um espaço dedicado a uma linha também da permacultura que a gente está chamando de cultivo e conservação. Então a ideia é falar um pouquinho sobre o cultivo de alimento, de plantas no geral, mas que estejam associados com práticas mais responsáveis e menos impactantes. Como deu para perceber, é um espaço que tem muita coisa para falar, ele é bem rico, ele tem tanto muito a dizer quanto muito a receber, porque, como eu falei, ele desperta muita memória, todo mundo que vem aqui tem alguma história, lembra de alguma coisa. O que a gente espera aqui no Sesc é que as pessoas se apropriem desse espaço, do Centro de Educação Ambiental, que esse espaço sirva para a comunidade também, que seja um espaço de troca e de aprendizado para todo mundo, para a gente também que está trabalhando aqui. O Centro de Educação Ambiental, ele vai receber também agendamentos escolares, ele recebe uma visitação espontânea também. A gente está sempre disponível aqui para conversar. E a gente também espera que o Sesc de Mogi das Cruzes seja um espaço novo para a região e que seja bastante aproveitado. Está todo mundo bem contente de estar aqui e bem animado para receber a comunidade aqui. Uma cidade rica em história, cultura, natureza e ações para a construção de um lugar melhor para todos viverem. Quer conhecer mais? Me acompanhe. Perca-se comigo em Mogi das Cruzes.